É uma questão de verdadeiro ou falso, uma questão bastante extensa, então tem que ler com calma cada frase, para que não caia nenhuma palavra errada e acabe resolvendo a questão de forma errada. Então vamos lá. Considerando as alterações bucais durante o envelhecimento, classifique em verdadeiras e falsas ou falsas afirmações abaixo. O esmalte dental apresenta-se mais maturado em decorrência de uma maior deposição de fluoretos em sua superfície, deixando esse esmalte com maior resistência a ataques de ácidos, que por um lado o torna mais resistente ao processo de cárie, mas também reduz a eficiência do ácido fosfórico em desmineralizar o esmalte, dificultando a utilização de sistemas adesivos em restaurações com resina composta. Consequentemente, o processo de cárie estará relacionado mais com a superfície radicular, geralmente exposta por uma recessão gengival fisiológica relativa à idade, do que na superfície coronária. Então, vamos lá. O esmalte dental apresenta-se mais maturado, sim, em decorrência da deposição de fluoretos na superfície. E isso deixa, assim, o esmalte com uma resistência aos ataques ácidos, tanto que quando a gente vai utilizar o ácido fosfórico, que é aqui a próxima, a continuação, aqui ó, mas também reduz a eficiência do ácido fosfórico em desmineralizar. Tanto que no esmalte a gente usa um tempo de desmineralização que é o dobro do da dentina, justamente para promover a desmineralização eficiente. Então aqui está certo também. Dificultando a utilização de sistemas adesivos em restaurações com resina. Na verdade é que nem todos os sistemas adesivos têm a capacidade de fazer um condicionamento ou não, né? A gente vai ver isso mais para frente. Mas independente do sistema adesivo, a gente tem que utilizar o ácido fosfórico, tá? Consequentemente, o processo de cárie estará relacionado mais com a superfície radicular, sim, geralmente exposta por uma recessão. Se a gente está falando de envelhecimento, pode ser que aconteça, sim, esse fenômeno de recessão gengival fisiológica, tá? De acordo com a idade. Então, essa primeira frase é verdadeira. Próximo. Mudanças no complexo dentino-pulpar estão presentes, sim, onde inicialmente a dentina se torna mais esclerótica e menos elástica, com mineralização gradual da dentina peritubular. Sim, também. Faz parte do envelhecimento, é fisiológico. Podendo resultar em completa obturação dos túbulos dentinários, com uma deposição constante de dentina secundária, sim, constante a vida toda, e reparadora. Faz com que haja um escurecimento gradual da coroa dental. Os canais radiculares sofrem um estreitamento generalizado ao longo de sua extensão, porém sua obliteração total é rara. Quando é fisiológico, estímulos fisiológicos ou patológicos de baixa intensidade, acontece tudo isso, tá? Então, essa questão aqui é verdadeira também. Próximo. Redução no volume da câmara pulpar é verdadeira, pois há uma incidência maior de calcificação da polpa dos idosos, também em decorrência de inúmeros processos cariosos ou traumáticos, por toda a permanência do dente na cavidade bucal até esta idade. Outra característica de polpas mais velhas é a diminuição do número e tamanho das células, diminuição do número de vasos sanguíneos associados a um aumento de fibras colágenas. Tá certíssima, vamos lá. Redução do volume da câmara pulpar acontece porque tem a deposição de dentina secundária a vida toda de todo mundo, tá? De todo o dente. Então, a quantidade de células também vai diminuir. E, consequentemente, todos os vasos sanguíneos também, todos os componentes ali daquela polpa, ela vai diminuir. Por quê? As células vão trabalhar a vida toda formando dentina, as células indiferenciadas por algum momento, por algum motivo, vai sofrer diferenciação, formando células capazes de formar dentina, então ela vai diminuindo essa quantidade mesmo, tá? Então tá correta. Próximo. A polpa dentária idosa torna-se menos suscetível ao dano irreversível. Não, qualquer polpa viva é suscetível a um dano irreversível, então aí a gente já tem um problema, tá? Começa a estar errado essa daí.
Há uma redução no número de fibras nervosas, aumento de dentina secundária e diminuição do volume pulpar. Sim, isso acontece, fazendo com que os dentes de idosos tenham respostas alteradas a estímulos do ambiente e testes de sensibilidade. Para que aconteça isso, a quantidade de células e de fibras nervosas tem que estar praticamente zerado para ter essa alteração no estímulo de sensibilidade, tá? Mas o principal errado aqui, então é falso, é que a polpa dentária idosa torna-se menos suscetível ao dano irreversível. Como eu disse, se eu tenho uma polpa ainda lá, ela é passível de sofrer um dano, tá? Então, essa resposta está errada. Qual antibiótico é totalmente contraindicado na gravidez por atravessar com facilidade a placenta e se depositar nos ossos e dentes durante os períodos de calcificação ativa, podendo provocar efeitos indesejáveis sobre a formação óssea e dentária do feto? Essa aqui eu acabei não comentando quando eu falei dos antibióticos, mas isso aqui a gente sabe, né? Penicilina, ampicilina, cefalosporina, todos esses 3 aqui, ó, são antibióticos beta-lactâmicos. Penicilina, ampicilina e cefalosporina, todos eles são beta-lactâmicos, sendo que penicilina e ampicilina são penicilinas e a cefalosporina, ela é beta-lactâmico, mas ela é classificada de outra forma, tá? É primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta e quinta gerações. Então são todos beta-lactâmicos que não se depositam nos ossos e nos dentes. Quem faz isso são as tetraciclinas. Podem fazer isso, né, porque tem estudos aí, ó, tem estudos que, eh, questionam isso, tá. Por exemplo, a doxiciclina, que é uma tetraciclina, estudos clínicos mais atuais mostram que o risco de gerar a a a formação de compostos que vão se fixar nos ossos, nos dentes, com doxiciclina, o risco é muito baixo. Mas, enfim, de forma geral, a literatura científica diz que as tetraciclinas têm essa característica, têm uma grande afinidade pelo cálcio e podem se depositar na dentição em formação e também nos ossos. Portanto, está aqui a alternativa correta, tetraciclina, tá? E para a gente finalizar, vamos a mais uma questão. Olha só. Sobre antibióticos, assinale V para verdadeira ou F para falsa. Uma questão longa, então muita atenção. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 afirmações. Então, ó, 1, 2, 3, 4 afirmações. A gente tem que saber se elas são falsas ou são verdadeiras. Ó. Então, a primeira afirmação fala assim, ó. As penicilinas, por exemplo, a amoxicilina, são antibióticos bactericidas, verdade, são mesmo, por interferência na síntese da parede bacteriana, isso, consideradas de primeira escolha para prevenção e tratamento de infecções odontogênicas. Olha que coisa maravilhosa, é isso mesmo, perfeito. Tem baixo potencial de efeitos adversos? Perfeito, justamente por conta do mecanismo de ação. É só bactéria que tem parede celular, nossas células não têm parede celular, então as penicilinas são específicas para as bactérias, poucos efeitos adversos. Perfeito até aqui. E pequeno espectro antimicrobiano. A penicilina, as penicilinas são antibióticos de baixo espectro? Agem só em pouquíssimas bactérias? Não, né. Tanto é que vocês sabem disso. A amoxicilina é o principal antibiótico usado em odontologia, mas a amoxicilina também pode ser utilizada para infecções pulmonares, para infecções de pele, para infecção urinária. Você tem múltiplos usos das penicilinas, por quê? Porque elas agem em muitos tipos diferentes de bactérias. Então não posso falar que as penicilinas são de pequeno espectro antimicrobiano, porque elas não são. São de amplo espectro de ação.
Então o cara quis colocar pegadinha aqui pra vocês. Por quê? Porque tá tudo certo isso aqui, menos esse final. Menos esse final. Esse final tá errado. Então, já põe um F aí, deixa eu já colocar aqui um F. Põe um F aqui. F de falsa. Próxima. Os macrolídeos, por exemplo, a claritromicina, azitromicina, eritromicina, são tudo macrolídeos. São antibióticos bacteriostáticos por inibição da síntese de proteínas, considerados de verdade, eles fazem isso, inibem os ribossomos, por isso que inibe síntese proteica. Considerados de primeira linha quando o paciente é de risco para alergia às penicilinas. Verdade, paciente alérgico à penicilina, bora de azitromicina, bora de claritromicina. Tem baixo potencial de efeitos adversos, verdade, porque eles agem em ribossomos diferentes dos ribossomos das nossas células. Os ribossomos bacterianos são diferentes dos nossos ribossomos, então tem baixo potencial de efeitos adversos e são de largo espectro antimicrobiano. Verdade, são de largo espectro antimicrobiano, ou seja, tá tudo certo aqui. Então bora colocar um V de verdadeiro. Vamos para a próxima. Então falso, verdadeiro. Opa! As lincosamidas ou lincosamídeos, como a clindamicina, são antibióticos bacteriostáticos, verdade. Então, todo antibiótico que age na síntese proteica é bacteriostático, tá? Então, as lincosaminas, como a clindamicina, são antibióticos bacteriostáticos por inibição da síntese de proteínas, considerados de valor em infecções ósseas. Clindamicina tem uma ótima penetração óssea. Seu potencial de efeitos adversos é baixo e seu espectro antimicrobiano é pequeno. E aí? Será que está certo isso? Vamos ler a próxima. Ó. Os nitromidazóis, como por exemplo metronidazol, são antibióticos bactericidas por lesão química do DNA bacteriano, degrada o DNA, com indicação específica em infecções por micro-organismos anaeróbicos, verdade. Contudo, não há indicação para o seu uso em odontologia. Como não? Ele pode não ser o antibiótico mais usado em odontologia, mas daí afirmar que o metronidazol não há indicação em odontologia, tá errado, né? Tá muito errado. Então aqui a gente pode ser ter com falso bem falso, um falso bem grande. Então vejam, turma, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira e a última é falsa. Então o que que a gente encaixa ali, ó? O que que a gente encaixa ali, ó? Olha só. Opção B, mas. No gabarito, ele está falando que essa alternativa aqui, ó, é verdadeira. Então vamos colocar aqui, ó, verdadeira. Ele fala que é verdadeira. Mas vamos ler de novo, ó. A clindamicina ou os onicosamídeos, eles são antibióticos bacteriostáticos por inibição da síntese proteica. Beleza, isso mesmo. Inibe os ribossomos. Considerados de valor em infecções ósseas. Verdade. Seu potencial de efeitos adversos é baixo e seu espectro antimicrobiano é pequeno. O espectro de ação dele não é aquelas coisas também, não é tão amplo. Mas falar que os efeitos adversos é baixo é complicado, hein? É complicado. Tudo bem, a clindamicina, ela de fato age em ribossomos mais bacterianos, mas a clindamicina, ela interfere bastante com a microbiota intestinal. Ela pode causar o que a gente chama de colite pseudomembranosa, uma inflamação intestinal que gera muita diarreia. Foi justamente por conta disso que a clindamicina foi retirada da ARRA. Foi retirada das recomendações para profilaxia antibiótica, justamente pelos efeitos adversos. Então, falar que ela tem um potencial baixo de efeitos adversos, a literatura não concorda muito com isso. Tá vendo como é mais uma questão que foi mal elaborada?
Por isso que a gente vê os concursos aí cheio de recurso, cheio de questão anulada, porque os caras não prestam atenção no que fazem. Então, ele está considerando como verdadeiro, mas assim, é um verdadeiro que não é tão verdadeiro assim, tá? Então fica aí a mensagem de alerta para vocês verem se realmente aquilo que está lá no na prova corresponde com aquilo que a literatura científica diz. Porque se a questão não está condizente com a literatura, tem que entrar com recurso, tem jeito. Complete a frase abaixo, assinalando a alternativa correta. A extração do dente causador de um abscesso dento-alveolar agudo deve. Então, a gente tem uma situação em que o paciente tem um abscesso dento-alveolar agudo e a gente está cogitando a extração desse dente que é causador, definido como causador de um abscesso dento-alveolar. Então, a extração deve ser evitada ao máximo, ser realizada o mais rápido possível, ser executada somente após a administração de exudato purulento, ser executada apenas se o paciente apresentar pus. Gente, o princípio básico do tratamento das infecções odontogênicas é a remoção da causa. Então, tratar um abscesso dento-alveolar deve ser feito, ou esse tratamento deve ser feito por meio da remoção da causa. Então, ser evitado ao máximo não vai remover a causa da questão. Se o dente é o causador, a causa é o elemento dentário. Então, esse elemento deve ser extraído o mais rápido possível e não ser evitada a extração ao máximo ou ser executada após a administração de exudato purulento. A gente vai dar exudato purulento ao paciente. Talvez ele, se a questão dissesse que poderia ser realizada associado à drenagem de exudato purulento, mas não à administração de exudato purulento. E muito menos ser executada apenas se o paciente apresentar pus. Por quê? Quando o paciente tem celulite, a fase de celulite do processo infeccioso, ele não apresenta pus. E aí ele vai... A angina Ludwig, por exemplo, que é uma celulite, não é um abscesso, não vem associada a pus. O paciente não é... A gente não é para esperar a presença de pus para tratar. Então, a letra correta seria realizar a remoção da causa. No caso, ele deixou claro para a gente que a causa é o dente, o mais rápido possível. Começar falando um pouco da saliva, né? A saliva é muito importante também no processo carioso, porque ela tem algumas características que ajudam a controlar a cárie dentária. Então, ele pergunta exatamente isso. A saliva possui diversos efeitos de proteção contra a cárie. Entre eles, quais são, né? A saliva é capaz de inibir bactérias? Sim. A saliva ela tem um efeito antibacteriano, ela tem algumas enzimas que são capazes de inibir bactérias, então ela tem sim essa ação. Diluição e eliminação das bactérias e seus substratos. Sim, a saliva também tem essa capacidade, tanto que à noite a gente tem um risco maior de cárie. Por quê? Justamente porque durante o repouso a salivação diminui. Então, quando você tem a diminuição da salivação, você também tem a diminuição dessa diluição e eliminação de bactérias. Por isso que durante a noite a gente fica mais propenso à cárie dentária. Por isso que é tão importante a escovação antes de dormir. Porque durante o dia, enquanto a gente está ativo, a saliva tem sim essa capacidade de diluir e eliminar as bactérias, né? Ela faz a lavagem bucal. Tamponamento dos ácidos bacterianos. Sim, a saliva também tem essa capacidade. O efeito tampão da saliva ele é importantíssimo no processo da cárie. Porque durante aquele processo de desmineralização e remineralização, que acontece a todo instante na nossa cavidade bucal, a saliva é que está fazendo, por meio do efeito tampão, a remineralização. Então, ela é capaz, e dentro da saliva também, a gente tem um flúor que a gente usa no dia a dia, nos dentifrícios fluoretados, ou por aplicação tópica de flúor, a todos aqueles componentes que estão ali
o tampão de bicarbonato, eles ajudam nesse efeito tampão. Então, ela é sim tem essa capacidade de remineralização, de tamponamento dos ácidos bacterianos. É a saliva a primeira a atuar contra a queda de pH. Então, nessa questão, ele fala justamente todas as características que a saliva tem no processo de proteção contra a cárie. Então, consequentemente, todas as alternativas estão corretas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por mensagem que o Júnior lê para a gente e eu respondo para vocês durante a aula, tá? Questão 2, de 2014. De acordo com as proposições abaixo, marque a alternativa correta. Então, ele está dizendo assim: o tratamento mais efetivo para uma lesão de cárie inativa, não cavitada, envolve a remoção diária do biofilme em conjunto com o uso de dentifrício fluoretado. Na verdade, essa é uma manutenção para todo e qualquer tipo de esmalte dentário. Não precisa ser, se a lesão está inativa, na verdade, a gente considera até um esmalte rígido, tá? Um esmalte normal. E você removendo o biofilme diariamente, usando o dentifrício fluoretado, você consegue, né, controlar o aparecimento de cárie nesse esmalte dentário. Então, essa alternativa, apesar de não estar muito bem formulada, porque não precisa ser uma cárie inativa, qualquer esmalte, se ela está inativa, ela já está rígida novamente, né? Ela tem características diferentes microscópicas, mas ela já pode ser considerada um esmalte rígido. Envolve realmente, que é o que a gente faz para evitar cárie, remoção diária do biofilme em conjunto com o uso de dentifrício fluoretado. Eu acrescentaria aí até o controle da dieta, que também estaria muito correto, tá? Então, alternativa 1, correto. Item 2. As lesões de cárie que refletem a perda mineral contínua em função da atividade metabólica no biofilme são consideradas lesões inativas. Não, essa alternativa não está correta. Por quê? Quando você está falando de perda mineral contínua devido à ação de bactérias, isso seria o quê? Uma lesão ativa, porque está sendo contínua, está em continuidade, está ativa. Então, o item 2 é falso, tá? Está incorreta essa alternativa. Então, por enquanto, nós temos primeira verdadeira, segunda falsa. E a terceira é característica típica de uma lesão de cárie no esmalte, que está ativa e não cavitada, ter uma superfície opaca, esbranquiçada ou até amarelada, né, que seria o pigmento, com perda de brilho e exibindo uma aparência em forma de giz. É realmente o que eu expliquei para vocês. Ele está descrevendo aqui as características de uma lesão em esmalte, né, de uma mancha branca ativa. Então, o item 3 está correta. Consequentemente, a alternativa B, 1 e 3 são verdadeiras e a 2 é a alternativa falsa.